Olá pessoal, eu escrevi um texto há algum tempo em que nós falamos aí sobre a força ativa e a força passiva, tendo uma força ativa, a força evolutiva, né? E a força passiva, a inércia, a estagnação. E num determinado trecho do texto eu disse que o bem e o mal estavam agindo do mesmo lado. Então, convém uma explicação sobre isso aí, porque parece que suscitou algumas dúvidas, e eu achei por bem fazer esse vídeo, afinal de contas é um tema recorrente e interessante. O bem e o mal, eles trabalham do mesmo lado, sim. Primeira consideração que você tem que ter é que bem ou mal em si não existe, tá certo? Não existem duas forças antagônicas, uma positiva, uma negativa, uma extremamente boa, outra extremamente ruim, que estejam conflitando entre elas. Um Deus e um diabo. Digamos que fosse igualdade de força, os dois, né? Uma igualdade total de forças, e aí o que aconteceria? A nulidade, o zero, né? Então o caos, tá? Então não existe essa possibilidade. Tudo que existe é um ordenamento sobre o caos. Então começa por aí. Agora, imagine se a nossa vida fosse um mar de rosas, um paraíso e que a gente não tivesse problemas de nenhuma natureza. Nós estamos aqui, encarnamos no planeta Terra e vivemos num paraíso pleno, no Jardim do Éden. A gente não precisaria nem usar roupas, lá o clima seria ameno, só se banharíamos na água, né? Então seria aquela vida maravilhosa, né? Então estaremos todos assim naquele paraíso, enfim, e não haveria nada que interferisse, nenhuma coisa ruim, nada nos prejudicando. Então a gente viveria a nossa vida daquela maneira, tá? Onde estaria a evolução aí? Nós estamos aqui com diversos padrões energéticos de pensamento. Os seres humanos, as pessoas, todos nós temos diversos padrões de energia, diversos padrões energéticos, todos habitando o mesmo planeta, né? Claro que está uma confusão, o planeta nosso está uma confusão, porque nós estamos num processo de aprendizado. Então tudo aquilo que acontece de ruim é como uma prova para que a gente possa crescer. Dentro do campo oculto, esotérico, existem as chamadas ordalhas, que são o quê? Uma forma, né, do iniciado entender os reveses diários e tirar lições desses reveses a partir do momento que ele vence essas etapas. Então, essa é a questão interessante, esse ponto, tá? Então, você pode dizer que nesse lado, aquilo que vem, que é mal, que é ruim, que vem para nos afetar, entendeu? É uma forma de crescimento. As dificuldades que nós defrontamos são para o nosso bem, para o nosso crescimento. São uma fórmula de emancipação do nosso espírito. Uma fórmula de crescimento. Nós vamos viver a nossa vida, em determinado momento nós vamos adoecer e vamos morrer. E o que nós teremos aprendido então de lições na nossa vida? As coisas boas que aconteceram na nossa vida foram exatamente uma maneira de mostrar que quando a gente está em paz, está em equilíbrio, a vida nos proporciona coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, as dificuldades, aquilo que a gente enfrenta, é uma fórmula do universo nos dizer que se preocupa conosco e que quer o nosso crescimento. Então, esta é a fórmula da evolução. A fórmula da evolução é suplantar as dificuldades que poderiam ser classificadas como algo mal, né? Vem na nossa direção, vem contra nós, para que a gente possa vencer. Vencendo os problemas, nós passamos por uma nova etapa de entendimento das coisas da vida.
Então não existe nenhum diabo, nenhuma força maléfica que imputa o mal por si. Mas, por outro lado, existe aquilo que a gente cria para nós mesmos, quando a gente permite a ação de forças contrárias que tentam nos atacar porque nós estamos em desequilíbrio energético. Então, somos nós que temos que aprender que nós precisamos nos harmonizar. Nós estando em perfeita harmonia e equilíbrio, os chakras emanam a fluido vital, a força vital, né? O bioplasma é condensado no corpo, se expande, né? Formando a aura humana, e cria-se o ovo energético que nos protege. Então, essa é a diferença. Por isso que eu digo que não existe alguma coisa que seja absolutamente má. Agora, quando você considera que o bem e o mal não existem como duas forças antagônicas, você pode considerar que aquilo que é bom, que acontece na nossa vida, é um reflexo das nossas atitudes positivas em relação à vida. Aquilo que é mal é um reflexo das nossas atitudes negativas em relação à vida. Então, e para que esse reflexo ocorre? Esse reflexo ocorre para que caia a ficha, para que a gente tenha, então, definitivamente o entendimento de que determinada situação, determinado problema que nós estamos atravessando na nossa vida, teve a sua origem dentro de nós mesmos, porque nós impregnamos a nossa estrutura anímica. Ora, o ser, aquela pessoa ruim, aquela pessoa péssima, destrutiva, aquela pessoa assassina, cruel, né? Mata a família, estupra, todo tipo de violência, aquela pessoa má, ela vai estar constantemente sendo impregnada por energias nocivas que vão estar açoitando até que ela aprenda a lição, que ela precisa estar em equilíbrio com as leis universais. Então, se as leis universais elas permitem que isso ocorra, você chega na pura e simples conclusão que não existe o bem e o mal como duas forças antagônicas, que o poder criador está acima do bem e do mal, certo? E que tudo que existe é para o nosso crescimento e evolução, ainda que em determinado momento a gente não possa compreender, tá certo? Então espero ter esclarecido aí sobre esse ponto aí no texto, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.